Bom dia, na santa paz do Senhor Jesus. Bom dia para você que vai assistir agora, de manhã, pela manhã. E um dia abençoado para você, tá? O dia hoje, se for na terça que você estiver assistindo esse vídeo, ou no dia ou a hora que você for assistir. Que as bênçãos de Deus venham ser sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E nós estamos aqui com uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com você porque queima, queima, queima como fogo. Tem aquele louvor, né? Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Que todos os dias nós possamos, eu, você, nós possamos acordar. O Senhor nos concedendo graça para viver, né? Oportunidade para viver mais um dia, nós possamos acordar com o Espírito Santo queimando como fogo dentro de nós. E se nós tivermos Deus, né? O Espírito Santo é Deus. Se nós tivermos o Espírito Santo queimando como fogo, nós estaremos com desejo de fazer a vontade de Deus, as coisas de Deus. Nós vamos ter essa intimidade com Deus. E nessa manhã o Senhor falava comigo sobre se cuidar. Deus falava comigo sobre se cuidar. Quando a gente fala sobre se cuidar, ainda mais a gente que é do sexo feminino, né? Quando se fala em se cuidar, a gente logo imagina o quê? Fazer as unhas, estar com as unhas feitas, ir na manicure, né? Se cuidar, cuidar da pele, da aparência, né? Física. E às vezes fala em se cuidar, a gente leva muito pro lado da vaidade, né? Ah, tem que estar com maquiagem para estar bonita, né? Tem que estar, como eu disse, com a unha feita. Isso aí faz parte o quê? Dos cuidados, né? A gente cuidar da nossa pele, da nossa saúde. Então, nós precisamos nos cuidar. Eu não tô falando do lado da vaidade. Tem que se cuidar, sim, tá bonita, tá? Igual eu falo, né? Eu falo muito com muitas irmãs que, assim como eu, eram do mundo, foram do mundo que eu falo, né? Mundo que a gente estava lá presa, aprisionada no pecado, na doideira, e no final de semana a gente queria roupa nova, sapato novo para ir pros bailes, a gente gastando, né? De repente, algo que a gente nem tinha para gastar ou não poderia gastar, a gente querendo ali ostentar algo, né? Que a gente não era, né? Querer mostrar algo que a gente não era. E na presença de Deus nós não podemos ser assim. Nós não podemos viver de máscaras. Nós temos que ser transparentes, como Paulo fala, né? O apóstolo Paulo fala que nós estamos diante de tão grande nuvem de testemunhas. Então, uma hora, se eu estiver aqui pregando o evangelho do Senhor e eu estiver aqui, né, mostrando uma coisa para vocês, pregando uma coisa para vocês, vai chegar uma hora, se eu estiver tendo dupla personalidade, né? De máscara. Tô usando uma máscara aqui, pregando o evangelho. E fora das redes sociais, fora da minha igreja, fora, né, da presença do meu pastor, dos meus irmãos, eu tô tendo uma vida, outra vida, uma vida de pecado, uma vida dupla. Uma hora Deus, né? Nada escapa aos olhos de Deus. Os olhos de Deus são como chamas de fogo. E Deus é aquele que ele vai dando corda, mas uma hora, né? Ele puxa essa corda. É aquilo que eu já falei sobre cartão de crédito. A gente vai comprando, comprando, mas uma hora chega a fatura para pagar o cartão de crédito. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Deus falava nesta manhã comigo a respeito de se cuidar, se cuidar. Se nós formos ver o se cuidar, eu não estou falando a respeito da vaidade. Se cuida sim, se vista bem. Você que se vestia no mundo, né? Quando você estava lá no mundo querendo ostentar, né? Eu queria ostentar algo. Não que eu tenha que levar essa vaidade para dentro da igreja, para estar assim, né, vivendo no meu dia a dia, mas eu tenho que me vestir bem, sim, se vista bem, se calce bem, entendeu? Esteja bonita na presença de Deus para servir ao Senhor. E você que é homem também, tá, varão? Se vista bem, com ordem, com decência, tá? Para servir o Senhor.
Porque Deus se agrada disso sim. Se a gente gastava no mundo, né, para o mundo, para o diabo, por que que para Deus a gente também não vai se vestir, né, não vai estar bem na presença de Deus? Então eu quero compartilhar com vocês um texto que eu vou tirar algo de dentro desse texto aqui para que vocês venham entender o que Deus quer falar conosco nesta manhã. Se encontra em Marcos, no capítulo 1, fala sobre a cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantando-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Bom, eu não quero aqui destacar as curas, tá? Eu não quero destacar aqui. A gente ainda volta nesse texto um dia, né? Para a gente poder estar aqui explanando ele, né? Ministrando sobre ele. Eu quero destacar aqui o que Deus falou ao meu coração nesta manhã. Deus falou ao meu coração: se cuida. Se cuida porque até Jesus se cuidava, tá? Cuida da sua saúde, tá? Sua saúde física, sua saúde espiritual. Às vezes, há momentos que nós precisamos nos retirar. Às vezes, há momentos que nós precisamos sair de cena. Às vezes, há momentos que nós precisamos estar fazendo tudo isso, tendo a atitude de retirar, de sair de cena, de nos isolar. Isolar, quando eu digo, não é isolar como acontece quando acontece uma situação de depressão, não, tá? Isolar que eu digo para quê? Para se cuidar. Se cuidar do seu eu. Porque às vezes, o que Jesus fez? Olha só, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curou muitos enfermos que foram levados lá na porta, quando viram o que ele havia feito, né? A cura que ele havia feito na sogra de Pedro. Então foram levados muitos enfermos que tinham diversas enfermidades até Jesus. Foram levadas pessoas endemoniadas, Jesus expulsou o demônio de todos. E é interessante, Jesus não deixava o demônio falar não, tá? Jesus não dava tempo para o demônio ficar falando com ele não, ele já ia logo expulsando. Assim diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que de manhã muito cedo, né? Acredito que de madrugada, porque ainda estava escuro. Ele saiu e foi para um lugar deserto. Deserto é o quê? Não tinha ninguém, né? Quando se fala esse deserto, eu entendo isso. Eu não entendo que é deserto que está sem água, sem plantações. Esse lugar deserto é um deserto que não tinha multidão, não tinha Pedro, porque depois a Bíblia diz que Simão e eles estavam procurando e perguntaram para ele e falaram com ele: todos estão te buscando, né? Como se diz, todos estão te procurando, Jesus, e não te acha. E não acha o Senhor, não te acha, mestre. Aonde que o Senhor estava? Jesus estava se cuidando. Há momentos que nós precisamos parar para nos cuidar. Nós cuidamos das pessoas, nós oramos, né? Nós fazemos aquilo que Deus nos ordena fazer, a obra de Deus, a obra do Senhor. Mas há momentos que você precisa parar, ir para um lugar deserto, né? Ir para um lugar afastado. Jesus ia para orar. Há momentos que você precisa parar para você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde psicológica e principalmente parar para orar. A gente vê muitos, né,
Eu passei já por fases assim, que era pregando. Se deixasse a semana inteira. E a gente às vezes fica sem tempo para orar. E nós precisamos de nos cuidar dessa parte. Você parar para orar, parar para falar com Deus. Se Deus que cuida de mim e de você, Ele cuida até das aves do céu, dos lírios dos campos, por que nós não vamos parar, né? Vamos afastar um pouquinho, dobrar os nossos joelhos e vamos nos cuidar. Nos cuidar é o quê? Além da nossa saúde, a nossa saúde espiritual. Jesus parava para se cuidar. Se ele só fizesse milagre, só ensinasse, né, só libertasse, só estivesse ali indo de sinagoga, porque depois ele foi pregar nas sinagogas, né, no meio da multidão, e ele não parasse. Esse parar, quando ele parava e ia para o lugar deserto, era para se cuidar. Jesus estava se cuidando. Jesus estava ali parando para orar, para se cuidar. Ele sabia que ele foi enviado para cuidar das pessoas, mas ele também precisava de cuidado, do cuidado do Pai, porque quando ele estava orando, ele estava falando com o Pai eterno, o Pai celestial, o Pai que ficou assentado no seu trono de glória, né, enquanto o Filho saiu da destra dele para estar vindo, para ser enviado a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele se cuidava parando para orar. Pare para orar. Pare para cuidar de você um pouquinho. Você que tem, né, cuidado de muitas pessoas. Deus te deu os dons, te deu os talentos, Deus te capacita, mas pare para cuidar de você, tá? Porque até Jesus parava. Pare, entregue tudo nas mãos do Senhor, as suas limitações, os seus problemas, entregue a sua família, o teu ministério, entregue né? Eu já falei dos problemas, tribulações, as aflições, tudo que você tem passado, pare para se cuidar. Faça como Jesus. Jesus estava ali, ele foi de madrugada, ele foi no escuro, porque ele reconhecia, eu preciso de me cuidar. Eu preciso de estar na presença do Pai. Eu preciso de me prostrar diante do Pai. Eu preciso de pedir ao Pai, cuida de mim, Pai. Eu preciso do teu cuidado. Enquanto eu cuido das pessoas, enquanto eu cuido daqueles que vêm até a mim, cuida de mim, Pai. Vamos orar em nome de Jesus? Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Pai amado, neste momento, Senhor, eu oro apresentando a minha vida, te pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas faltas. E eu venho em nome do Senhor Jesus orar por essa pessoa que está aí do outro lado, Senhor. Essa pessoa que de repente ela tem sido instrumento do Senhor para cuidar de muitas pessoas, mas ela não tem tido tempo para parar e para cuidar dela própria. Então, neste momento, Senhor, que ela venha parar, que ela possa dobrar os joelhos dela, que ela possa entregar agora, neste momento, a vida dela, os seus cuidados, para que o Senhor venha cuidar dela em todas as áreas, principalmente nessa área que ela está necessitando, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Se ela não puder parar agora, se ela estiver trabalhando, ela estiver fazendo algo que ela não possa parar neste exato momento, mas ela está ouvindo, Senhor, este vídeo, que o Senhor, meu Pai, neste momento que ela está ouvindo esse vídeo, ela venha no pensamento parar e pedir ao Senhor que cuide dela, aleluia, que cuide da saúde física, em nome de Jesus, que cuide e dê de direção, né? Que o Senhor possa conduzir ela, dar sabedoria para ela, possa capacitar ela a estar se cuidando da saúde física, da saúde mental, da saúde psicológico e principalmente, Pai, do espiritual. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego esta vida, esta pessoa, essas pessoas, todos que irão assistir este vídeo, que serão, Pai querido, alcançados por este vídeo, para que todos possam entender que nós precisamos parar para cuidar de nós, que nós precisamos parar e entender que nós também precisamos de cuidado, principalmente, Pai, o cuidado que vem do Senhor, e o Senhor cuida.
O Senhor cuida. Eu sou prova viva disso. Eu tenho sido cuidada pelo Senhor em todas as áreas da minha vida. E como eu te louvo por isso. Em nome de Jesus, receba essa palavra, receba essa oração e pare, tá? Deixa Deus cuidar de você. Pare para se cuidar, se cuide, cuide das pessoas, seja usado por Deus. Que Deus te use com unção, com ousadia, com poder, com autoridade. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. E assim como você tem cuidado de muitos, que você pare e cuide de você. Porque você é preciosa, você é precioso para o Senhor. Para que você não pare, em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai parar, porque a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar e nós vamos chegar, em nome de Jesus, amém?